Muito bem, artigo 7º, artigo relativamente importante, viu? Vamos ver o que ele diz aqui. Os direitos previstos nesse Código não excluem outros decorrentes de tratados e convenções internacionais, legislação interna ordinária, regulamentos e princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Vamos tentar aqui simplificar ao máximo para vocês, tá? Ou seja, nem todo direito do consumidor está no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é o que a gente chama de norma, de lei principiológica. Ela vai trazer princípios. Por quê? Porque nós temos muitas diferentes espécies de contratos sendo reguladas pelo Código. Então, para regular muita coisa diferente, você tem que tratar lá na base, lá nos princípios, senão você não consegue regular tudo, certo? Então, qual é a ideia do CDC? Trazer normas gerais, principiológicas, tá? E você ter outras leis mais específicas para temas mais específicos, tá certo? Então, o que o artigo 7º diz? O que o artigo 7º diz? Tratados ou convenções internacionais podem também dar direitos ao consumidor? Pode. Legislação interna ordinária, Código Civil. O Código Civil, ele pode ser utilizado numa relação de consumo? Pode. De duas formas. A primeira é, se um fornecedor for entrar na justiça contra um consumidor, ele vai usar o Código de Defesa do Consumidor? Não. Geralmente ele vai usar o Código Civil, tá? Isso é uma coisa que pouca gente se toca, né? Mas a empresa não pode, por exemplo, cobrar o consumidor via PROCON. Ela tem que buscar a via judicial, né, usando o Código Civil, quando não o Código de Defesa do Consumidor, mas em regra o Código Civil, tá? Por quê? Porque a empresa ela não pode se utilizar, né, digamos assim, da proteção do Código de Defesa do Consumidor contra o consumidor. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi feito para proteger o consumidor, né, e não para proteger a empresa, tá? Então esse tem um pequeno detalhe, tá? O segundo detalhe, gente, é o seguinte, que o Código Civil, ele pode ser utilizado pelo consumidor. Como? Porque assim, gente, nem tudo, né? Nem tudo está no Código de Defesa do Consumidor, né? Existem direitos do consumidor que estão, por exemplo, no Código Civil, né? Existem conceitos que estão dentro do Código de Defesa do Consumidor que se falam determinada coisa, que o conceito, a explicação, digamos assim, está no Código Civil, né? Por quê? Porque foi a opção do legislador não repetir o que já tinha no Código Civil, né? É por isso que, digamos assim, se diz que o Código Civil é fonte conceitual e normativa. Ou seja, muitos conceitos que a gente vê no Código de Defesa do Consumidor, eles estão explicados lá no Código Civil, tá? Então, e até alguns direitos mesmo do consumidor, você vai ver que não estão no Código de Defesa do Consumidor, eles estão no Código Civil. Mas não apenas no Código Civil, tá? Vamos ver aqui. Ó, nós temos aqui a lei, né, 13.786 de 2018, que disciplina, né, a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação, ou seja, do distrato, né, de promessa de compra e venda de imóveis em incorporação. Nós temos aqui a Lei 11.795, que fala do sistema de consórcio, ou seja, são leis que regulam a relação de consumo e que não estão no Código de Defesa do Consumidor, estão numa lei separada. Então, é preciso aplicar as duas de uma vez, tá? Conjuntamente. Do mesmo jeito, a lei do plano de saúde, né? Ou seja, é uma lei separada, tá? E outra coisa, gente, ó, regulamentos. Resolução número 1000 da ANEEL, tá? Ela veio recentemente substituir a 414. É um ato administrativo, é uma resolução, ela não é uma lei, né? E mesmo assim, você tem que estudar, tá? Então, isso inclusive, gente, essas leis aqui, né, elas são importantes para o trabalho dos PROCONs, né? E que a gente não tem como ver agora, né? O objetivo desse curso, como eu falei, é dar noções básicas, né, sobre o código, né? Aos poucos a gente vai lançando outros e vai abordando aqui essas questões, mas o fato é, você tendo a noção básica do código, da dinâmica do código, você já fica apto para dar o passo seguinte, para estudar, por exemplo, por si só a resolução, para estudar por si só a lei de consórcio, tá certo? É por aí. E no mais, gente, aqui por que interessa, nós temos no parágrafo único, né, dizendo o quê? Que tendo mais de um autor a ofensa, responderão solidariamente pela reparação dos danos de consumo, né? Pela reparação dos danos previstos na norma de consumo. O que isso quer dizer, gente?
A ideia do Código de Defesa do Consumidor não é proteger o vulnerável? Não é proteger quem é mais fraco? É. Então, assim, se houver um dano, né, a regra vai ser o quê? Que o consumidor pode demandar todos ou apenas um daqueles entes da cadeia de consumo. Você lembra que eu falei da cadeia de consumo? Que um carro para chegar na sua casa, ele parte de uma fábrica que faz uma peça, que vai para uma montadora, que vai para a concessionária, ou seja, existe uma cadeia de fornecedores aí, né? E o consumidor, por exemplo, no caso de vício de produto, se ele quiser demandar só a concessionária e pedir o valor do carro inteiro, claro, se tiver direito, ele pode demandar só a concessionária, né? Então, em regra, a responsabilidade é solidária. A palavra solidária, gente, vem do latim sólidos, que quer dizer firme. Ou seja, nesse tipo de responsabilidade, que é uma espécie excepcional, digamos assim, você pode demandar qualquer um ente, você pode demandar todos, né? Você pode demandar um, né? E esse um que é demandado, ele vai posteriormente cobrar dos outros. É claro que também tem responsabilidade, mas o consumidor ele pode escolher quem ele quiser, pode ser todos, pode ser um. O que é que significa? Mais proteção ao consumidor, tá? Então a gente vai falar disso, né, em muitos momentos aqui no código, tá? Em regra geral, a responsabilidade é solidária. O que isso quer dizer? Solidária, firme. Quer dizer o quê? Na dúvida, vamos dar opções para o consumidor, para que o consumidor não saia no prejuízo. Por quê? Porque aquela parte vulnerável é a parte mais fraca.